dia, irmãos. Vamos começar orando ao Senhor pelo tempo. Bendito Senhor, nós somos agradecidos a Ti por estarmos aqui nessa manhã. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, que guie-nos neste tempo, que Tu vença todas as dificuldades que se opõem à palavra do Senhor, que o Senhor vença a nossa própria carnalidade, intelectualidade e essas coisas dentro de nós, muitas vezes, que nos impedem de ouvir e receber a Tua palavra. Tenha misericórdia, nós te rogamos, ó Senhor, exerce o Teu poder soberano neste tempo, de tal forma que a Tua palavra alcance os Teus objetivos. Nós te rogamos que ela penetre em nossos corações, te pedimos que ela nos ensine, que ela nos coordene. Nós te rogamos, Espírito Santo, ó Tu, que está dentro de nós, que habita na igreja e a governa, nós te rogamos nesta manhã, que direcione-nos por meio desta palavra. Guarda para que nada externo, muito menos interno, impeça o Senhor de falar. No Teu próprio nome, Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos assim ao Teu Espírito. Amém. Abra em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 2 e 3, e depois o 9 ao 14. Vamos começar pelo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, próximo capítulo, verso 3. Quanto a esta cidade, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Esses versos já foram lidos na segunda vez, na segunda mensagem, isso já faz algum tempo, que começamos a estudar o livro de Neemias. E a grande ênfase do livro de Neemias é, sem sombra de dúvidas, a cidade de Jerusalém e a reedificação, ou restauração, ou edificação dessa cidade. Neemias tem algum trecho que fala sobre Esdras, mas é o livro de Esdras que nos enfatiza muito a edificação na época de Zorobabel do altar, do templo, mas o livro de Neemias enfatiza a edificação dos muros, das portas e, por consequência, da própria cidade
e tudo que está dentro dela. E quando nós olhamos esse último livro da Bíblia, nós vamos ainda ler uma porção de Hebreus também, a ênfase final dos últimos 2 capítulos de Apocalipse é a cidade santa. Essa cidade que tem fundamentos, e essa cidade que retém a glória e o resplendor de Deus. Essa cidade que retém o próprio trono de Deus, e nós não lemos ali no capítulo 22, mas é dentro dessa cidade que está o rio que sai do próprio trono de Deus, e de ambas as margens a árvore da vida. E não carecemos de um grande estudo para saber que esses elementos, eles são primordialmente a própria presença de toda a glória de Deus. Esses elementos representam tudo que nós temos, das maravilhas, da plenitude, chamemos assim, de quem Deus mesmo é. Esses elementos, eles aparecem lá em Gênesis, antes mesmo do próprio pecado. Porque eles estão mostrando algo que vai muito além do que concerne ao pecado. Eles estão nos remetendo ao próprio coração eterno de Deus, desde que Ele concebeu criar todas as coisas. E nada mais sublime é que o último livro da Bíblia e os seus últimos capítulos nos mostrem esses elementos, porque agora já não é mais um cenário de morte, de pecado, mas é o cenário onde todas as coisas foram plenamente restauradas. E é exatamente nesse cenário que nós temos uma ênfase da parte de Deus mesmo, por intermédio de João, na santa cidade que desce do céu. Porque essa santa cidade não é Jerusalém, a Jerusalém física. Mas Jerusalém é uma figura da santa ou eterna cidade de Deus. Nós vamos ler uma porção ainda de Hebreus que explica quem é essa cidade. Mas nós já tivemos a oportunidade de meditar que a santa cidade é a própria igreja, é o povo de Deus, é a congregação ou a assembleia universal, como está em Hebreus, onde nós vamos ler, do Senhor. O que é o povo de Deus? Ele é definido de muitas formas. E todas as formas que este povo é definido, ela contribui para entendermos o que ele é. Mas, na verdade, ele é tudo isso e muito mais. Porque o povo de Deus é a igreja, é a noiva, é o tabernáculo, ou santuário. Também é a cidade. Veja que cada uma dessas coisas exprime uma realidade de quem nós somos em Deus. E João mesmo diz que hoje somos filhos de Deus e não sabemos ainda o que há de ser, quando Ele se manifestar. Porque a realidade do povo de Deus é tudo isso e muito mais. Assim como Deus é Yahvé, El Shaddai, Emanuel, e muitos nomes, e ainda assim nenhum desses nomes exprime totalmente quem Deus é. Quando olhamos para a própria pessoa de Jesus, nós não conseguimos tocar tudo da pessoa de Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. E um dia nós vamos contemplá-lo de fato, face a face. O ponto é, irmãos e irmãs, que a realidade celestial, tanto de Deus quanto da igreja, e a própria igreja é um nome que exprime apenas uma parte, nesse sentido, do que ela é. Não é o todo, porque esse todo nós ainda não conhecemos, e ele há de ser ainda expresso. Então essa Jerusalém, ela só pode vir do céu, porque a realidade dela está lá. No que concerne o povo de Deus, você pode dizer, bom, nós podemos estudar que o povo de Deus é o santuário de Deus. Podemos. E você vai aprender algo sobre o povo de Deus como santuário. Você pode estudar sobre o povo de Deus como igreja, eclésia, os tirados, separados para Deus. E essa palavra é definida pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 16, 18. E aprenderemos algo sobre a qualidade desse povo como eclésia, como separados, eclesia. Podemos estudar sobre o povo de Deus como noiva.
E vamos aprender então muito sobre a realidade de comunhão, de noivo e noiva, de marido e mulher, entre Cristo e a igreja, porque grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Mas nada disso exprime a totalidade do que é o povo de Deus, porque são as multifaces da sabedoria de Deus, como está em Efésios. A multiface da sabedoria de Deus, ela é exprimida em Deus mesmo e no seu povo. Então, quando nós nos assentamos a estudar agora aqui em Neemias a edificação da cidade de Deus, nós estamos sim, por um lado, observando preceitos que exprimem um aspecto específico do povo de Deus, e não a sua totalidade nesse sentido. Porque em Esdras nós vemos a totalidade do povo de Deus exprimido no altar e no templo, que nos dias da edificação dos muros já estão edificados dentro da cidade. Então, se nós estudarmos a edificação do templo, nós vamos ter um aspecto sobre o que Deus está fazendo na igreja hoje. Mas quando nós estudamos a edificação dos muros, nós também temos um aspecto do que Deus está fazendo na igreja hoje. Porém, quando nós olhamos para esses versos, nós vemos uma grande ênfase nos fins dos versos da própria Bíblia, na santa cidade. E é interessante que João apõe a própria santa cidade aqui, como nós lemos, eis a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro é uma cidade. É óbvio, meus irmãos, que a figura não pode ser levada ao pé da letra, porque ninguém casa com uma cidade. É óbvio que essas figuras, elas são celestiais. Porque a noiva do Cordeiro é uma cidade. Isso é um absurdo, intelectualmente. Mas não é assim que nós vemos. Porque a cidade exprime, essa cidade exprime um pleno, e nós não temos isso ainda, um pleno governo do Senhor. O que nós encontramos no povo de Deus ainda são elapses de rebeldia, avivamentos e decaimentos, ganhos e perdas, exortações, admoestações, mas haverá um dia em que, de fato, esse povo estará em plena consonância com o seu Deus. E nenhuma lágrima mais escorrerá, porque todas serão enxugadas. Porque o que nos causa lágrimas hoje, nesses dias, é a ausência do pleno governo de Deus e da nossa própria plena consonância com esse governo. Algo dentro de nós, e ele é alguém, na verdade, o próprio Espírito Santo, geme dentro de nós, porque sabemos que nós mesmos não andamos em plena consonância com o governo de Deus. Ainda que de glória em glória, de fé em fé, somos transformados em imagem de Cristo, mas a plenitude disso ainda não ocorreu. E, portanto, nós temos a necessidade de uma edificação, porque essa santa cidade ainda não desceu da parte do céu, em sua totalidade. Mas ela está aqui, em realidade. Ela é a própria igreja. E, portanto, quando estudamos algo sobre edificação de muros e portas, como está em Neemias, e veja que Apocalipse cita com especial explicidade muros e portas. Porque muros e portas não são figuras lá do Antigo Testamento, onde nós estamos em Neemias, que nós estamos dando uma demasiada ênfase. Talvez podemos pensar assim, mas quanta ênfase em muros e portas? Nós nem encontramos tanto isso no Antigo Testamento. Mas nós encontramos isso explicitamente no Novo Testamento, no último livro, nos últimos 2 capítulos. E é dito exatamente a disposição dessas portas. É dito sobre os fundamentos deste muro. Porque existe um interesse sério do Senhor em falar sobre isso conosco. Então não é um exagero que gastemos tempo em Neemias vendo algo sobre portas e muros. Porque de tudo que se pode falar sobre essa igreja, essa cidade que está aqui, é que ela é uma cidade que tem fundamentos, que tem muros sobre fundamentos, que tem 12 portas, 3 distribuídas em cada um dos 4 pontos cardeais. Isso é uma característica dessa cidade. E, portanto, é de suma importância que consideremos isso. E eu estou, de alguma forma, revisando um pouco
o que estamos fazendo. Para que nós não nos enfademos, não nos fatiguemos com esse estudo, com a morosidade das apresentações, porque nos é necessário que o Senhor nos mostre como Ele está preparando a sua santa cidade. Se você quiser usar outra figura, adornando a sua noiva. Ver sobre a edificação dos muros não é ver nada diferente, senão sobre os adornos que essa noiva há de possuir e usar no dia das bodas. Quando o Senhor nos reclama sobre a qualidade dos muros de sua casa, de seu povo, hoje, Ele está reclamando o quanto a sua noiva está propriamente adornada. Para que não nos enrolemos ou não nos coloquemos numa posição poética sobre adornos desta noiva. E deixemos de compreender que os adornos são, para nós hoje, a edificação dos próprios muros e das portas, que são, por sua vez, a expressão exata do governo de Deus sobre o seu povo. Esses são os únicos adornos que a igreja carregará em si. Nós não temos capacidade, nós mesmos, irmãos e irmãs, de produzir nenhum tipo de adorno. O único adorno que a igreja pode possuir é o governo de Deus, plenamente restaurado nela. E comentamos no começo, mais uma vez repetimos, o quanto o livro de Neemias põe um lindo equilíbrio entre uma mão poderosíssima daquele Deus Criador, que se Ele não fizer, a obra não é feita. E por outro lado, nós temos Neemias e os servos, que se dispõem em edificar aquela cidade. E ao meu ver, um dos livros mais equilibrados nesse aspecto é o livro de Neemias. Todos são. A palavra inteira é. Mas esse livro ele é tão explícito no equilíbrio. É o Deus que Neemias roga muitas vezes, que ele venha com a sua mão e faça essa obra. Porque muitas vezes o cenário é de impossível. Mas por outro lado, ali estão Neemias e os servos, e o povo, dispostos, até mesmo sofrendo, para que aquela edificação ocorra. Que lindo equilíbrio. E esse é o equilíbrio de como Deus está adornando a sua igreja. Os adornos não são uma série de serviços. Os adornos são a expressão do governo do próprio Espírito Santo na vida da igreja. E na figura lá de Abraão, de Isaac e de Eliezer. É o próprio Eliezer que traz os adornos, é o próprio Espírito Santo que adorna a igreja. E o Espírito Santo não adorna a igreja de forma mística, ele adorna a igreja por meio do governo dele mesmo na igreja. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, para que a figura tenha uma definição exata, para que não corramos o risco de sermos acusados de estarmos exagerando nas figuras. Hebreus, capítulo 11, volte um pouco aí. Verso 10 e 16, versos que já foram lidos, mas tomemos assim algum tempo hoje para considerar isso. Hebreus 11, verso 10. Quanto a Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então não está falando, porque aqui é uma figura de Abraão. Abraão aguardava algo que não podia ser adquirido de forma física, na realidade que ele estava vivendo. Por isso ele aguardava. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Porquanto Deus lhes preparou a plena realidade que eles não conseguem alcançar na antiga aliança, mas eles desejam alcançar essa realidade. É isso que esse verso está falando. Deus lhes preparou tudo aquilo que eles desejavam, mas não puderam adquirir. E você poderia então dizer, bom, Deus preparou que eles contemplem a Deus mesmo.
Deus preparou que eles pudessem estar junto de Deus mesmo. Porque quando você olha a vida dos patriarcas, eles exprimem isso. Mas dizer que nós queremos estar com o nosso Deus é dizer que nós queremos estar na sua santa cidade. Porque lá está o trono de Deus. Porque nessa cidade não há necessidade de sol e lua, como João relata. Porque a glória de Deus ilumina essa cidade. Então não há erro nenhum em nos preocuparmos com a edificação da igreja, porque é nessa preocupação que nós vamos encontrar a própria glória de Deus. E quando a igreja ela não cresce em edificação, nós não somos capazes de contemplar a glória de Deus. Porque fomos chamados, segundo o seu eterno propósito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Cristo se torne manifesta. Não é possível que vivamos vidas de contemplação de Deus num cenário em que a igreja não seja edificada. Isso é incompatível com as Escrituras. Talvez, num aspecto individual, podemos chegar em limites de comunhão com o Senhor, dos quais cada um de nós somos chamados a experimentar. Mas a multiforme, a multiface, as muitas faces da glória de Deus só pode ser contemplada e expressa por meio da igreja. Então Deus preparou para esses que amam Ele a sua própria igreja. Quanto mais nós desejamos o Senhor, mais Ele nos prepara a própria igreja. Porque é ali que nós vamos encontrar o próprio trono de Deus, ainda que isso não foi atingido nos dias de hoje ainda, mas está sendo o quê? Edificado para acontecer dessa forma. Deus não estalará os seus dedos e do nada surge uma cidade e um trono no meio dela. O que vai acontecer é o somatório, o culminar da obra do Espírito Santo na igreja, que está habitando nessa igreja desde o dia que Jesus ascendeu aos céus. E os discípulos esperaram aqueles 40 dias e aquele Espírito desceu. O Pai e o Filho amam o Espírito Santo. Eles não vão revogar o trabalho árduo, como está em Romanos capítulo 8, desse Espírito que geme. Então o trabalho desse Espírito vai culminar numa santa cidade, onde o trono de Deus está. Não vai ser um estralo, não vai ser um sopetão, e essa cidade ela desce. Essa cidade ela está sendo já edificada, e há muito tempo ela está sendo edificada. Deus está preparando ela, para que ela retenha o trono do Deus que criou todas as coisas. Isso é muito maior do que nós somos capazes de compreender. Deveria dentro de nós ter o mesmo sentimento que Salomão teve. Acaso pode uma casa sustentar ou receber aquele que criou todas as coisas, que nem mesmo os pés dele podem ser suficientemente recebidos por essa terra? Mas Deus falou, o meu trono estará lá no meio dessa cidade. Irmãos, essa cidade ela é composta por nós. E antes de nós falarmos, não, isso é um absurdo, não é, porque Apocalipse fala que os fundamentos são os 12 apóstolos e as 12 tribos. No meio dos 12 apóstolos, irmãos, está Pedro. Possivelmente a primeira pedra. E essa primeira pedra um dia ouviu do Senhor assim, arreda-te, Satanás. Irmãos, a igreja ela é composta por todos aqueles que foram então arrolados pelo sangue do Cordeiro. É por homens e mulheres, salvos, porque esse é o tamanho do poder do sangue de Cristo. O menor dos feitos do sangue de Cristo, que já é mais do que tudo que nós podemos conceber, é nos livrar do inferno. Mas é o menor dos feitos, sendo ele muito mais do que tudo que nós podemos conceber. Agora, a extensão da obra de Cristo leva-nos de tal forma que nós, juntos, como uma única assembleia dos santos, sejamos um dia edificados em plenitude, como aquela cidade onde está a glória de Deus. Se um dia foi belo de ver o tabernáculo, e aquela glória no meio do tabernáculo,
Só Deus sabe o tamanho da beleza do dia em que essa cidade se manifestar e o trono de Deus ser visto no meio dela, por mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele assim o fez, porque Ele assim estabeleceu e porque a eficácia da sua obra permite isso. Esse é o tamanho do significado do que diz respeito a falarmos da cidade de Deus. Entende? Não deixe a vossa mente desfalecer no cansaço do moroso tempo que temos tido estudando esse livro. Mas roguemos ao Senhor que o que tem sido por um primeiro momento estudado venha num segundo momento produzir vida. Veja o capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler ainda esse texto, verso 22. E aqui o autor de Hebreus está falando para nós, para os leitores da epístola. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse texto ele é tão lindo, irmãos, tão profundo, porque ele põe a presença da cidade, da assembleia, da igreja e do próprio Deus em um lugar só. Isso aqui consoa com o verso de Apocalipse. Lá está o trono, lá está a árvore da vida, lá está o rio que flui de águas vivas do próprio trono, que está no centro da praça da cidade, como está relatado em Apocalipse 22. E aqui nós vemos o autor de Hebreus falando assim, quando vocês vos chegam, e vocês têm se achegado à santa cidade, na verdade vocês têm se achegado à própria realidade da igreja, que é a própria realidade da Assembleia Universal, de todos aqueles que são parte da igreja, que é a realidade da presença do próprio Deus. Porque, irmãos, aonde está a presença de Deus hoje na terra? Está no Espírito Santo. Ele é a pessoa de Deus, que habita em todos aqueles que creram. Mas onde exatamente estão todos aqueles que habitam, que creram em Deus? Eles estão o quê? Unidos numa única igreja. Espalhada ao longo do tempo, das eras e do espaço. Ali está a presença na terra de Deus. Eis que vos envio, diz o Senhor, para os seus discípulos. Mas ele também diz em João 17, a minha vontade é que onde eu estou, estejais vós ou eles também. Pai, assim como eu sou um em ti, tu em mim, assim sejam eles em nós. Esta é a cidade que nós estamos estudando sobre edificação. Não é sobre a história da edificação. Pouco nos interessa isso. O máximo que tem de proveito é saber um pouco sobre a história de Israel. Mas esse é um proveito ínfimo. Quando nós estamos vendo e vamos entrar no capítulo 6 de Neemias, nós estamos avançando num assunto sobre a edificação do povo de Deus. Este povo que tem muitas faces. E neste momento o Senhor está nos falando por meio da face chamada a cidade de Deus, que tem muralha e que tem portas. Mas gostaria de enfatizar que é uma figura importantíssima, porque é a última figura que nós vemos na Bíblia. Então, apesar de ser uma de muitas figuras, gostaria de encomendar que nós dessemos uma atenção especial para essa figura. Pelo motivo que já foi citado, pelo motivo que lemos em Apocalipse. Então, que isso nos encoraje a fazer o que estamos fazendo, estudando este livro. Não tem problema se metade do nosso tempo hoje foi sobre isso.
para que nós não esqueçamos o que estamos fazendo. Irmãos, o que concerne a estudo, todo estudo ele tem um grande inimigo, que é o próprio estudo. Mas, por outro lado, nós precisamos estudar, para nós entendermos as dificuldades dessa obra, as nuances dessa obra, os empenhos dessa obra. Onde está a linha fina entre responsabilidade do homem e o poder soberano de Deus? Porque se nós errarmos nisso, nós vamos pegar a obra de Deus, o qual nós lemos que Ele é o arquiteto e edificador, e vamos tentar fazer ela por nós mesmos. E erraremos feio nisso. Então nós precisamos o quê? Estudar os aspectos disso, para que não erremos. E mesmo estudando, nós erramos. Precisamos entender os inimigos dessa obra, e é o que nós vamos considerar ainda, de novo, no capítulo 6 agora. Mas nós não precisamos estudar sobre inimigos, irmãos, irmãs, para falar de inimigos. Nós precisamos estudar disso para que essa cidade avance em sua edificação. Então o intuito nesse primeiro tempo foi que nós simplesmente respondamos quem é essa cidade a que Deus edifica. Para que nós possamos então avançar. E com relação ao Antigo Testamento, o livro de Neemias é o único livro que enfatiza tanto o aspecto da cidade. Por isso nós estamos estudando esse livro. Se você quiser estudar um pouco sobre o aspecto do templo, você pode ler Esdras, você pode ler Crônicas, e você pode ler então Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pelo menos Êxodo, Levítico e Números. Você tem porções que formam um grande cenário sobre altar, tabernáculo e templo. Sobre templo, especificamente Esdras e Crônicas. Sobre tabernáculo, especificamente Êxodo. Sobre cidade, especificamente Neemias. Ainda que Isaías 68, 58, ele profetiza sobre edificação de cidade. Ainda que Jeremias denuncia a destruição da cidade. Você tem que pôr tudo isso junto. Mas o livro que enfatiza a edificação dessa cidade é Neemias. O livro que exorta sobre a má edificação da cidade é Ageu. Porque nos dias de Ageu a edificação era do templo e não da cidade. Então ali nós não temos tempo para considerar isso, mas é uma inversão da ordem da edificação, por exemplo. Então você lê Ageu, e a exortação de Ageu é assim: acaso é tempo de vós habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruína? É o teor da exortação de Ageu. Ageu 1, verso 2 ao 5. Então nós temos livros específicos onde vamos encontrar aspectos mais densos sobre certas faces do povo de Deus. E um aspecto essencial da face da cidade de Deus, ele está contido em Neemias. É por isso que esse livro é o foco de nossa atenção. Então esse início, irmãos e irmãs, e esse início virou metade da reunião, ele é o intuito de nós, dado ao delongado tempo que estamos já fazendo esse estudo, que perseveremos nele, nas nossas meditações pessoais, particulares, nas nossas anotações. Alguns gostariam que as reuniões elas fossem um pouco mais acadêmicas, um pouco mais escolares, né? Mas eu acho que não é uma verdade isso, porque se fosse uma escola teria prova. E provavelmente se a prova fosse falho, o que foi falado na última reunião sobre Neemias, a maioria já esqueceu. Então, graças a Deus que a igreja não é uma escola. Ai de vós se ela fosse uma escola. Porque um estudo exige esse tipo de diligência. Remeditações, anotações. Graças a Deus tem sido anotado alguma coisa sobre esses tempos. Graças a Deus tem sido gravado também, pela misericórdia dele. E como todo estudo, ele exige diligência. Então nós podemos revisar muitas vezes, muitos aspectos, mas você sabe, eu sei, que nós esquecemos muitas coisas também. Então, alguma coisa nós podemos revisar. Outras coisas eu encomendo que os irmãos retomem algumas mensagens, retomem algumas anotações, leiam o livro de Neemias, mais de uma vez,
para que haja eficácia também, não de caráter espiritual somente, mas de caráter mental mesmo. Porque nós vamos esquecendo ao longo do tempo as coisas. Mas nós vamos prosseguir. Nós vamos iniciar hoje e vamos estender isso pelo menos para 3 reuniões posteriores, que possivelmente será uma em cada mês, o capítulo 6 de Neemias. E esse capítulo ainda está naquele contexto, e vou aí relembrar que nós estamos estudando as oposições à obra da edificação. Nós vimos 2 oposições até agora. Nós vimos a oposição frontal, e você pode já ir abrindo o livro de Neemias, por favor, no capítulo 6. Nós vimos, e vou falando então, uma oposição primária, no capítulo 4 de Neemias, só vou falar isso. E essa oposição é a oposição do pecado, da carne e do mundo. E colocamos essas 3 quando consideramos isso em 2 reuniões. E essa oposição ela tem uma característica de violência, de brutalidade. E o cenário é um cenário de desfalecimento das forças. É um cenário de brecha ainda. E o capítulo 4 marca uma primeira oposição onde os muros estão edificados pela metade. E é marcado, eu não vou nem citar esses versos agora, que Neemias precisou colocar o povo nas brechas, nos lugares baixos, porque ali estava o ataque feroz do inimigo. No capítulo 5, e esse ataque ele foi resolvido, também é relatado no capítulo 4 que ele foi resolvido. Que esse povo passou a edificar de forma atenta, dormia com a espada ao lado. Nós falamos então que aquilo ali é o ataque direto da tentação, do pecado, das concupiscências, do mundo que lança sobre nós alvos de pecado. Então, carne, pecado e mundo, trabalhando os 3 juntos com o propósito de destruir as nossas vidas, para parar, cessar a obra. Mas há um antídoto para isso, nós consideramos isso também. E o antídoto está então relatado aqui, que é a questão da disposição deles em resguardar as brechas, em deitar com a espada, em tocar a trombeta. Falando de uma vida de atenção, resumimos isso naquelas palavras de Jesus para os seus discípulos: vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ordem de Jesus é essa, para esse inimigo. Aí nós vimos o capítulo 5 em uma reunião, e foi a última reunião, a usura, a tentação que nós temos durante o processo de edificação, de tomarmos as bênçãos que o Senhor está distribuindo entre nós, para nós mesmos. O risco que nós temos de usar uns aos outros como palanque para subir na vida espiritual. Isso é considerado usura. Isso se estende até mesmo no aspecto material das coisas, onde nós somos muitas vezes incapazes sequer de emprestar entre nós, em todos os sentidos, porque emprestamos já pensando que vamos receber de volta. Então isso é usura. E é um mal que para a obra da edificação. Porque o povo ele tem que então agora entrar no estado de fome, de decadência, porque eles não conseguem se ajudar no crescimento da obra. E essa é uma segunda oposição à obra. Quando o povo não consegue se unir e se reedificar, e citei que nós vivemos um período muito difícil da história, onde nós temos uma grande luta entre comunismo e capitalismo, isso já vai para mais aí de 80 anos. Irmãos, a palavra tem os seus princípios. E os seus princípios de comunidade não tem nada a ver com comunismo, nada a ver com capitalismo. Que são 2 coisas podres, criadas pelo ser humano. Não chegam perto da verdade das Escrituras. Então, a comunidade da igreja, ela tem que saber viver uma vida que vai muito além de um comunismo e muito além de um capitalismo, que não é nenhuma das 2 coisas. Tudo vai passar. O dia que o Senhor descer fogo do céu e consumir essa terra, Ele vai consumir todo capitalista e todo comunista. Mas nós acabamos de ler de uma cidade que permanece para sempre. Então nós devemos aprender como viver em comunidade. E o pecado da usura destrói a comunidade.
Essa foi a segunda oposição que consideramos. Foi a última mensagem que tivemos. Agora nós vamos para o capítulo 6. E o que faremos nos últimos minutos que temos? Faremos apenas um panorama desse capítulo 6, para que na próxima reunião nós comecemos, de fato, esse capítulo. E esse capítulo 6 de Neemias, ele é a terceira oposição. E essa terceira oposição, ela não é marcada por um aspecto violento igual à oposição do capítulo 4. Então nós vemos aí no verso 1 do capítulo 6, tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, porque sempre são os três. Nós falamos isso na terceira reunião. Esses três inimigos, eles resumem toda a oposição inimiga que a igreja encontra nos dias de hoje. E esses inimigos, eles não resumem o diabo como uma entidade inimiga. Eles exprimem aspectos de inimizade que nós enfrentamos. E nós consideramos, então, que Sambalate e Tobias são Moabita e Amonita. E Moabita e Amonitas nascem do incesto das filhas de Ló, e esse incesto ele só aconteceu porque Ló foi desobediente ao Senhor e foi buscar o quê? O mundo. E a sua esposa, a sua mulher, virou uma estátua de sal, porque não era para olhar para Sodoma e Gomorra, ela virou e olhou. Então a história de Amon e Moabe é a história de um povo que nasce de um amor incessante pelo próprio mundo, de um desejo compulsivo pelo mundo, de um enredo com o mundo. Então esses dois inimigos, eles falam do quê? De tudo que envolve carne, pecado, mundo e a ação do próprio diabo por meio dessas coisas, é claro. Mas ela não envolve o aspecto do diabo atuando lá no mundo, somente. Mas o aspecto desse mundo atuando dentro de nós, muitas vezes. Por meio de nossas compulsões, paixões, desígnios, desejos. Para que nós também não sejamos muito rápidos em falar, de fato, existe uma miríade de inimigos lá fora. Irmãos, existe uma miríade de inimigos dentro de nós, por intermédio da carne e do pecado. E esses inimigos exprimem muito bem isso. E creio que não é necessário fazer um estudo do quanto eu e você somos diariamente assolados pelo maldito do pecado. E realmente não faz muito sentido dizer que não é assim. Porque eu e você sabemos que é assim. Porque você sabe o que é ser tentado, o que é ter pensamentos inadequados, o que é ter desejos inadequados, o que é fazer coisas inadequadas. E isso é exprimido por meio desses dois inimigos, Amon e Moabe, que nasceram de um Ló que amava as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Começa com campinas verdejantes, termina com duas filhas embriagando o seu pai e coabitando com ele. Um cenário nojento. Não é assim a nossa relação com o mundo? Sempre nasce de alguma coisa bela aos nossos olhos e termina nos aspectos mais vis e nojentos possíveis do pecado, da carne e do mundo. Então esses dois inimigos representam muito bem isso. Agora Gesem, nós falamos Gesem, filho da linhagem de Ismael, um árabe. Ismael é filho de Abraão com Agar, a quem Deus falou, lança fora o filho da escrava, pois ele não será herdeiro junto com o filho da promessa. Mas eu farei dele uma grande nação, por amor de ti, Abraão. Ismael é fruto da falta de fé e da desobediência de Abraão, que, tendo recebido a promessa, não esperou pelo cumprimento da promessa. Então, num esquema junto com Sara, tomou Agar e coabitou com ela, que é egípcia, e teve Ismael. E Ismael perseguia a Isaque, que é o filho da promessa. Mas ele também é filho de Abraão, ao qual Deus fala, deles farei uma grande nação. E não é coincidência que os descendentes de Ismael, até os dias de hoje, dizem que adoram a Yahvé, chamando eles de Alá. E dizem que adoram o Deus de Abraão. Mas esse Deus que eles adoram, eles não são o mesmo povo que nós somos. Na verdade, eles matam hoje. Os árabes matam hoje os que se dizem o quê? Cristãos. Mas a sua linhagem primordial também descende de Abraão. Porque a questão não era Abraão, a questão era a promessa de Deus. A questão era a vontade de Deus, a questão era a decisão de Deus, e a decisão de Deus é que seria Isaque,
Então, Gesem exprime, e ele é o principal atuante nessa última oposição. Ele exprime uma perseguição não mais da carne, do mundo, do pecado, mas uma perseguição de uma vaidade religiosa. Daquilo, de tudo que se professa religioso, mas se opõe à edificação. E novamente, nós encontramos isso externo, mas nós encontramos isso interno. Nos dias de Jesus, isso é expressado por meio da vida dos fariseus e dos saduceus. O livro de Gálatas talvez seja um dos principais livros escritos por Paulo, para nós compreendermos um pouco esse inimigo dentro de nós. Me admira muito, diz Paulo, que vós estejais vos aperfeiçoando na carne, depois de teres recebido o Evangelho. Esse aperfeiçoamento na carne é religião falsa. Porque Tiago fala de uma boa religião, ou uma verdadeira religião. Gesem exprime todo tipo de coisa, de pensamento, de sentimento, de pessoa, que diz que adora o mesmo Deus, mas se opõe à edificação. Nós acabamos de ver que a edificação é o cumprimento da presença de Deus no meio do seu povo. Então, não faz sentido, mas acontece, que existam vozes que dizem que adoram o mesmo Deus, mas se opõem à edificação, porque a edificação é a expressão de Deus por meio do seu povo. Mas existe. Existem pessoas, sistemas, lugares, mas existem sentimentos dentro de nós mesmo, e o risco é o mesmo, e carece dessa admoestação. Não transporte o inimigo Gesem para um lugar, porque nós somos constantemente assolados por uma vaidade religiosa. Chame de soberba, orgulho, autoconhecimento. Falta de penitência. Penitência significa arrependimento. Somos muitas vezes impenitentes diante do Senhor. Penitência não é ajoelhar no milho, isso aí é uma ideia absurda que foi criada. A palavra penitência, penitente, o homem, a mulher penitente, são o homem e a mulher que são capazes de reconhecer o seu erro e se ajoelhar diante do Senhor. O contrário disso é impenitente. Gesem representa a impenitência, e nós temos muita impenitência dentro de nós. E quando nós somos impenitentes, nós nos associamos com ambientes impenitentes, que dizem adorar o mesmo Deus. Mas nós vamos ver que, na hora da edificação dos muros, eles se tornam inimigos. Eles se opõem à edificação dos muros. Então, esses três, eles exprimem todo tipo de inimizade que nós encontramos contra a obra do Senhor. Você pode dizer, bom, o diabo é o inimigo, ele está atuando por detrás disso tudo. Mas dizer que o diabo é inimigo é a mesma coisa que dizer que a água molha. Não é dizer nada, na verdade. Até o mundo sabe que o diabo é mau. Alguns adoram ele, mas sabem que ele é mau. Então, saber que o diabo é o inimigo é muito genérico. Gesem, Tobias e Sambalat, eles expressam uma maldade que nós encontramos, não só no mundo, mas no meio das igrejas, no meio daquilo que se diz igreja e não é, porque existe também, e no meio de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos. Os três estão dentro de nós e ao externo de nós. E nós vamos ver que Tobias em particular, meus irmãos, Tobias em particular, nós vamos ter que dar uma devida atenção para ele depois. Porque se não fosse Tobias e a tribo de Judá, não existiria o livro de Malaquias. E se não fosse o livro de Malaquias, nós não teríamos 400 anos de silêncio. Neemias nos dá um relato, e nós vamos ver esse relato no capítulo 6, de algo que vai acontecer aqui. Porque Neemias ainda não é a plenitude da edificação. Então nós estamos vendo figuras aqui. No que concerne a figuras, muitos dizem, por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Mas Moisés não é Cristo, ele errou em muitas coisas. Davi compõe salmos puramente messiânicos. Mas Davi é um adúltero e um assassino. Esse povo é um povo que vai ser reedificado, mas ele não vai atingir a plenitude da edificação. Eles vão destruir a própria edificação deles.
Isso tem a ver conosco também. Com o que concerne a edificação de Deus da sua igreja, ela está crescendo. E ela vai atingir o ápice. Mas no que concerne a figura, nós vamos encontrar um declínio aqui. Por causa de um inimigo chamado Tobias. E é no capítulo 6 que nós vamos ver isso. Então nós vamos gastar, assim, pelo menos 3 reuniões nesse capítulo. Porque ele tem a ver, irmãos, eu vou só colocar esse aspecto aqui. Espero que consigamos assim fazer. Responder uma pergunta. Por quê? Ao longo da história da igreja. Por quê? Existem avivamentos e decaimentos. Por que os avivamentos cessam? Por que assembleias, irmãos, irmãs, ao longo da história, experimentaram um avivamento tão grande que quem passava na rua se convertia só de chegar perto. E depois elas morrem, desaparecem, ao longo de 30, 40, 80 anos. Por quê? Porque as assembleias que estavam na Ásia morreram. Por quê? Porque é assim. Brilhante resposta. Sim, é assim. Deus sabe que é assim. Mas tem um motivo. Porque é a mesma pergunta, por que Israel falhou? Foi por falta de ação de Deus? Que o Senhor nos livre de ter um pensamento tão blasfêmio. Quantas vezes quis eu reunir-vos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Por que não quisestes? Faltou demonstração do poder de Deus? Graças a Deus, porque sempre que tem algo de errado, nunca a culpa é de Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Irmãos, há um motivo pelo qual a igreja parece um eletrocardiograma, muitas vezes, subindo e descendo. E não estabiliza. Na história das assembleias. Na nossa história, muitas vezes. E tem a ver com esses inimigos. E vamos então, esse é o terceiro aspecto. Eu pulei para o terceiro aspecto, mas vamos falar de um segundo aspecto aqui. E hoje nós vamos finalizar nos próximos minutos com 3 pontos, que vão resumir o capítulo 6. Então esse capítulo 6, do verso 1 ao 9, nós vamos ter um primeiro aspecto da oposição. E esse primeiro aspecto ele vai ser resumido por meio de uma denúncia contra Neemias. Especificamente. Verso 1 ao 9. Uma denúncia dos inimigos contra Neemias. Quem faz a denúncia? E aí está então, verso 6. Do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu, Gesem diz. Então, Gesem é quem denuncia Neemias. E esse capítulo ele é marcado pela oposição de Gesem, sim, e pela ação de Tobias. É Gesem quem vai fazer toda uma denúncia aqui, nós vamos considerar isso calmamente, sobre Neemias. Falando aí, Gesem diz que tu e os judeus, falando para Neemias, porque essa é uma carta para Neemias. Aliás, essa é uma carta enviada para Neemias, lida em público. Nós vamos falar sobre isso depois, o nome disso aqui é contenda. Então diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro. Irmãos, não é por isso que o muro é reedificado. O muro não é reedificado porque Neemias quer ser rei, como está escrito aí. E segundo diz, queres ser o rei deles. Essas são as palavras de Gesem. Verso 8, Neemias responde e diz assim: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Então nós vamos ver esse primeiro aspecto. Uma denúncia de Gesem pública contra Neemias. Na verdade, essa denúncia é uma mentira. O povo de Israel não estava se deixando de se submeter ao governo persa. E não havia rei nesses dias. Nunca mais houve rei, na verdade, da linhagem. Tentaram isso no interlúdio de Malaquias e Mateus e não deu certo. E até os dias de Jesus não existe um rei judeu. Por isso que ele estava aguardando o Messias, o rei que não existia.
Nunca Neemias se pôs como rei. Neemias era governador dessa província, instituído pelo próprio rei persa. E ele vai inclusive voltar e vai ficar um tempo de novo na Pérsia antes de voltar para Jerusalém. Não tem revolta nenhuma aqui. Mas Gesem diz que vocês estão se revoltando. Sabe, picuinha, briga de vizinho, é quase isso. É mesquinho, é mentiroso, é contencioso o cenário aqui. Entende? Parece aquela criança que gosta de dedurar todo mundo. Vocês estão fazendo tal coisa, eu vou lá falar para o rei que vocês estão fazendo. Porque ele fala exatamente isso. No verso 7. Ora, no meio dele, ora, pois, o rei ouvirá isso. Não é que o rei vai ouvir isso. O rei vai ouvir que vocês estão se rebelando. Eles vão falar para o rei que eles estão se rebelando. Isso aqui é mesquinharia, irmãos. Mas a mesquinharia, ela é feita por meio de quem? Gesem. Por meio de quem? Da vaidade religiosa. Ela vai abrir uma brecha para Tobias e para Sambalate. É interessante que Tobias e Sambalate, eles agem da seguinte forma aqui. Olha, Neemias, você está errado. É o mundo e a carne falando, você está errado, mas não é a gente que está falando, é Gesem que está falando que está errado. Veja, Neemias, venha ter conosco, porque Gesem denuncia o seu proceder. Irmãos, esse é o cenário mais baixo possível, onde o mundo, a carne e o pecado, eles nos denunciam porque a religião nos afronta. E lembre-se, irmãos, tomem esse cuidado. A religião nos afronta não é a denominação de esquina. A religião está dentro de nós. Está aqui, nesse ambiente muitas vezes. E está também nos sistemas que levantaram outros nomes, que não é o nome do Senhor. Também. Mas para nós não sermos rápidos em distribuir culpa para tudo quanto é lado. Porque a realidade de Gesem está dentro de mim e de você. Nós precisamos discernir ela e nós vamos ver um pouco sobre isso. Como eu disse, é um estudo. Precisamos aprender sobre isso. Agora, do verso 10 ao 14, nós temos um segundo aspecto da mesma oposição. Só que agora ela é pior ainda, porque agora os inimigos usam o próprio povo contra Neemias. E o que marca essa oposição está aí, relatado principalmente no verso 11 ao 13, onde Neemias vai falar que uma profetisa profetizou contra ele, e vai relatar que na casa de um amigo, o amigo tentou fazer ele pecar. Isso tudo dentro do povo. Então não basta a denúncia pública de Gesem, nós temos internos de Jerusalém, irmãos de Neemias, atuando contra ele. Esse é o segundo aspecto. Causado por meio do quê? Dos inimigos externos, porque eles trocam carta com essas pessoas. Nós também vamos falar sobre isso. Você vê que no verso 14, Neemias fala assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Um triste cenário, porém um cenário verdadeiro, o que está acontecendo aqui. Inclusive, nos dois cenários, no verso 9, o final do verso 9 diz assim, é Neemias também falando, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Esses dois cenários, irmãos, que o Senhor nos dê sensibilidade para ver que Neemias está agonizando nesse cenário, sofrendo. Ele roga 2 vezes para o Senhor aqui, porque ele sofre ataque atrás de ataque aqui. Você vê um homem aflito aqui. Agora, os pontos chaves desse cenário, e aqui eu quero chamar a atenção, é que os muros, está aí no verso 1, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Então esse muro não é mais igual ao muro do capítulo 4. Esse muro já está completo, não tem brechas mais nele. Mas, ainda que até este tempo não tinha posto o quê? As portas. E o cerne do que nós vamos ver sobre essa investida desses inimigos é impedir não a edificação dos muros. Isso foi lá no capítulo 4. É impedir que as portas sejam colocadas nos devidos lugares. E nós vamos ver que portas falam de um aspecto muito íntimo da nossa relação com o governo de Deus.
Não do governo de forma geral, mas da nossa relação com o governo. Nós vamos falar o que é o significado de portas. E você pode fazer muito bem em, no mínimo, começar a anotar algo sobre portas na Bíblia, porque tem muitas coisas sobre portas. Porta é muito importante. Nós falamos um pouco de porta quando falamos lá do capítulo 3. Nós falamos até mesmo que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, porta é um assunto muito importante na palavra. Parece que a única porta que o cristão se importa atualmente é as portas que Deus abriu para ele. Essa porta nem existe na Bíblia, na verdade. Então, leiamos portas. Portas é algo muito sublime que nós encontramos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, portais eternos. Porta é muito importante nas Escrituras. E é exatamente contra isso que esses inimigos estão lutando. E precisamos concluir. O que vamos ver também para nós aqui? A seriedade dos versos, então, 15 ao 19. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro, e aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Aos 5 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Maravilha. Um belo cenário. A obra foi concluída. Porém, verso 17. E é muito triste que o verso 17, 18 e 19 exista, junto com esses versos bons. Também naqueles dias, os dias que o muro se completou, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E Tobias e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos de Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secaías, filho de Ará. E o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Nós vamos ver aqui que um deles é da linhagem de Levi. Também das suas boas ações. Que boas ações Tobias tem, irmãos e irmãs? Também das suas boas ações falavam na minha presença. E as minhas palavras, diz Neemias, lhe levavam a ele, a Tobias. Tobias escrevia cartas para o quê? Para me atemorizar. Qual é a denúncia de Malaquias? O sacerdócio. Aonde Tobias vai fazer uma câmara, nós vamos ler isso lá no capítulo 12, dentro da casa de Deus. E no meu ver, Faraó não chega perto de ser o inimigo pior do Antigo Testamento, mas Tobias, é Tobias sim. Esse homem é uma desgraça no povo de Israel. E você vai ler Malaquias e você vai entender por quê. Porque em Malaquias o povo fala que o sacrifício é vil, que o pão é inútil, que ser fazer bem ou mal não interessa, que Deus não olha mais para o seu povo. Em que, Senhor, nós falamos contra ti? Que canseira é o sacerdócio. Isso não nasce da noite para o dia. Então é muito triste que quando o muro e as portas são colocadas, tem muro e tem porta, mas tem uma coisa que nem a porta nem o muro é capaz de segurar: o coração da tribo de Judá, que se arregimentou junto com Tobias, se fez parente junto com Tobias. Neemias gasta tempo edificando muro e portas para que esses inimigos não entrem. E o povo de bom grado abre as portas e convida esse inimigo para ser parente. Isso vai explicar para nós, irmãos, por que os avivamentos se tornam em decaimentos. Por que frescor espiritual se torna em morte. E por que Deus vai ficar 400 anos em silêncio. E quando ele fala por intermédio de João Batista, ele fala arrependei-vos. E quando ele fala por intermédio de Jesus, ele fala vocês são povos terríveis que não se arrependem. João Batista fala que eles são raça de víboras. E Malaquias profetiza nos seus últimos versos a ida de João Batista. Irmãos, está tudo conectado. Malaquias é contemporâneo de tempo de Neemias. Nos dias que Neemias deixa o povo e volta para a Pérsia. A profecia de Malaquias está nesse contexto aqui.
Aqui nesses versos ainda não, porque aqui ainda nós vamos ter um momento solene, mas a semente do mal está plantada e ela vai crescer desastrosamente. Sabe qual é o tamanho do desastre? É a cruz de Cristo. Porque ali o povo judeu grita, crucifica-o. E até hoje eles não se arrependeram. Então isso aqui não é figura. Isso é uma realidade que matou o povo judeu, que deveria estar pronto para receber o Messias. E quando ele recebeu o Messias, ele amaldiçoou o Messias. De onde vêm essas coisas? De onde pode chegar tamanho ponto que um povo eleito por Deus blasfeme o nome dele mesmo? Trocavam cartas com Tobias, se arregimentaram com Tobias, falavam do quão bom Tobias é na presença de Neemias e denunciavam as palavras de Neemias para Tobias. Nós vamos considerar com muita calma o que é isso, que Deus tem misericórdia de nós, porque nós fazemos isso. Nas palavras do irmão, uns tempos atrás, nós flertamos. Sabe o que é flertar? Cortejar, gracejar. Com o intuito de quê? De relacionar. Muitas vezes nós fazemos isso. E Deus está edificando os muros e as portas. E o seu povo está gracejando com os inimigos. E o resultado é catastrófico. E por fim, para concluirmos, nós vamos precisar ver quem é Neemias. E vou deixar apenas os textos para os irmãos meditarem. Se você quer saber quem é Neemias, pois nós já falamos que ele tem um paralelo no Novo Testamento, que é Paulo. Então você vai ler 1 Coríntios 3, versos 6 e 10, onde Paulo fala assim, levantei fundamento. Onde ele fala assim, edifiquei. E aí você tem o verso 9, que ele fala de cooperadores, lá em 1 Coríntios 3. E lá ele vai falar que o povo a quem ele se dirige, que é a igreja de Coríntios, eles são o quê? Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Mas nós somos o quê? Cooperadores. Eu plantei, Apolo regou. Então Paulo faz uma distinção do que ele está fazendo, ele, Apolo, Cefas, e do resto do povo. Não porque eles não são um povo só, mas porque eles têm sim um encargo específico. Ele vai falar também, em 1 Coríntios, ali no capítulo 3, no verso 10, que todos edificam sobre o fundamento. Cada um, porém, veja como edifica. Mas eu lancei fundamento, diz Paulo. Então, quando nós vamos lá para Atos 20, verso 28, Paulo vai falar para aqueles bispos de Efésios, atendei vós por vós mesmos pelo rebanho que Deus vos colocou para pastoreares. Ele não chamou a assembleia inteira de Efésios, ele chamou só os bispos. Quando você vai para Efésios 4, verso 11 e 12, Paulo vai falar que Deus mesmo constituiu mestres, apóstolos, pastores e profetas para o quê? O crescimento do corpo de Cristo, para que as juntas, é a forma que está escrito, se liguem de boa forma no corpo de Cristo. Então Neemias representa em realidade essas pessoas. Neemias é um dos muitos cooperadores da obra e é um dos muitos do povo inteiro, porque o povo inteiro se dispôs. Isso é Neemias capítulo 2. Mas Neemias tem, como ele diz, eu edifiquei o muro, mas não foi só Neemias que edificou o muro, não é? Nós não lemos no capítulo 3, várias pessoas edificando o muro? Mas Neemias fala no verso 1 do capítulo 6, edifiquei o muro. Paulo fala, lancei o fundamento. Mas Paulo mesmo fala que nenhum homem sozinho edifica a casa de Deus. Não há contradição, mas existe uma responsabilidade da parte de Deus para Paulo, para Apolo, para Cefas, para Neemias. E quem são os primeiros a ser atacados nesse sentido? Neemias. Os primeiros a ser atacados são quem? Esses homens. E vamos concluir por aqui. Porque, irmãos, sem profecia, o povo se corrompe. Sem visão, o povo se perde. Nós falamos na outra reunião sobre o capítulo 4, que é o próprio ato de Deus levantar o quê? Trombeteiros no muro, que impede o povo de quê? Ser destruído pelos inimigos. Nós não podemos desconsiderar
a realidade, quer você goste, quer você não goste, de que existem homens levantados pelo Senhor como mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Eles são tão edificadores do corpo quanto todos nós somos. Tanto quanto. Mas são os primeiros que Deus levanta para tocar trombetas, para muitas vezes impedir o povo de fazer uma loucura, por meio de suas trombetas, de sua voz muitas vezes. Deus instituiu que é assim, e é assim. E são os primeiros que vão ser o quê? Denunciados, desmentidos, humilhados por esses inimigos. E pior, é contra eles que o próprio povo vai se colocar contra, porque o povo deu ouvido aos inimigos. Vai ter profetas que profetizam contra Neemias. Há um amigo de Neemias que faz, olha que diabólico, irmãos e irmãs, só para concluir. Ele tenta fazer Neemias entrar dentro do templo, porque nenhum homem entraria dentro do templo e viveria. Neemias seria julgado por isso. Ele faz de tudo para Neemias entrar no templo e pecar. Isso é terrível. Esse amigo de Neemias não pega uma adaga e tenta matar Neemias. Ele tenta fazer Neemias se matar, praticamente. Sabe como? Fingindo que ele cuida de Neemias. Corre para o templo, Neemias, para te proteger lá. Vai te proteger e ir para lá. Isso é muito triste. Mas é uma realidade da vida da igreja. Da vida daqueles que fazem parte dessa obra. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, Paulo diz. Paulo diz para Timóteo que Deus pague Alexandre pelo mal que ele lhe fez. Cooperadores que se tornaram inimigos dos apóstolos. E infelizmente, esse capítulo fala disso também. Vamos concluir. Que o Senhor nos ajude nas próximas reuniões. Que o Senhor também encontre aceitação dessas verdades. Nós vamos ler muitos textos do Novo Testamento, para que não haja dúvida disso. Vamos orar. Obrigado ao Senhor por este tempo. Obrigado pela tua fidelidade e pela tua palavra. Que o Senhor nos guarde em paz para nossas casas e nos ajude a aceitar e meditar a tua palavra. Que o Senhor continue edificando a tua igreja e as tuas muitas assembleias. Que o Senhor nos livre do orgulho, da soberba, mas que o Senhor nos leve ao arrependimento. Que o Senhor nos leve ao desejo de ver a tua casa edificada. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a não esmorecer, a não desanimar, a não desistir. Que o Senhor nos julgue se necessário, mas não nos permita desistir da tua casa, porque a tua casa é tua em primeiro lugar. Edifica-nos, ó Senhor, conforme a tua vontade. E guarda-nos, ó Senhor, por favor, de nos tornarmos inimigos da tua obra. E guarda-nos também dos inimigos que muitas vezes atuam dentro de nós. Por favor, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e do teu povo. Não deixe que o mundo, que a carne, que o pecado e que a falsa religião nos destrua. Guarda-nos, ó Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.